A Umbra, também chamada de mundo espiritual, a sombra ou a sombra de veludo, é um reino que existe ao lado, ainda separado, do mundo material. Umbra, em latim, é sombra, uma sombra completa, como a da lua, dentro da qual a fonte de luz, o sol, está totalmente escondida da vista. O termo umbra é geralmente usado particularmente por lobisomens para se referir especificamente aos espíritos selvagens ou umbra média. No entanto, existe muito mais do que isso na cosmologia umbral. Alguns, como os engenheiros do vazio, consideram a Umbra uma dimensão, universo ou realidade alternativa ou paralela, apesar de estar tecnicamente ocupando o mesmo espaço físico da Terra. Terra, o mundo material, também conhecido pelos Garou como Reino de Gaia e pelos fantasmas como Skinlands, terras de pele, é o mundo da vida cotidiana com o qual todos os humanos, vampiros, magos, caçadores e lobisomens estão familiarizados. A umbra próxima se refere coletivamente às três umbras e à manopla. Embora cada um seja infinito em escopo, todos eles são contidos dentro da Terra. O limite do sistema é a atmosfera da Terra. Separando a Terra da Umbra está uma membrana metafísica conhecida como manopla. Alguns humanos quase conseguem se aproximar da manopla em momentos de êxtase, meditação ou criatividade. Este estado é conhecido como a periferia. Manopla é mais fina em lugares como um cemitério assombrado ou um deserto e mais grossa em lugares como laboratórios e shopping centers. A força relativa da manopla determina a facilidade com que alguém pode atravessá-la ou dar um passo para o lado. A manopla é geralmente tratada como um único fenômeno, quando na verdade é uma espécie de três manoplas em um, uma separando a Terra do plano astral, uma protegendo-a dos espíritos selvagens e uma bloqueando o acesso ao submundo e aos horrores que estão dentro. A última também é referida como o sudário por espectros e como muralha de tempestade por agentes do grupo Orfeus. A partir de 1999, a tempestade de Avatar se enfureceu dentro da manopla, composta de fragmentos irregulares de almas e avatares. Não afeta a maioria dos sobrenaturais, mas os fragmentos são atraídos para os avatares dos magos. Quanto mais poderoso o avatar e quanto maior a iluminação do mago, mais os fragmentos são atraídos para ele e, portanto, mais dano é potencialmente causado ao pisar de lado. Diretamente sobreposta ao mundo material está uma porção da umbra conhecida como penumbra. A penumbra espelha a realidade física, mas a realidade como deveria ser. Embora divididos, os dois já foram unidos. O mundo espiritual ainda toca o mundo material, pois se ele desaparecesse completamente, a Terra não poderia sustentar a vida. Ações poderosas no plano físico enviam emanação para o mundo espiritual. As mais poderosas dessas emanações psíquicas ondulam além da penumbra para a umbra próxima, onde criam reinos internos. Esses reinos geralmente se formam com a base em uma única ideia ou coleção de lendas. Por exemplo, os campos nazistas criaram buracos infernais, com os fossos levando a máfias ou reinos da atrocidade. O bombardeio atômico enviou o reflexo psíquico das zonas mortais para o mil infernos dos reis Yama. Na penumbra, um local de despejo de lixo tóxico estará repleto de malditos malévolos. Uma cidade será coberta por teias de aranha tecidas por aranhas padrão e um bosque de árvores ficará mais alto e mais selvagem. Uma erupção vulcânica ou uma fábrica em chamas podem dar origem aos elementais do fogo.
A aparência da penumbra parece ser baseada no ponto de vista do observador. Os lobisomens o verão de uma forma mais animista, com uma imensa lua dominando o céu. O sol, ao contrário, tende a ser bem menor, e tudo representado por um espírito. Alguns magos podem vê-lo representando mais ideais e conceitos do que espíritos. Outros magos e os raros vampiros que chegam aqui verão as coisas em estado de decadência, um sol vermelho inchado brilhando sobre prédios em ruínas e carcaças enferrujadas de carros. Um observador desinformado pode presumir, com base na descrição, que existem 3 penumbras diferentes, uma para cada umbra. No entanto, esta é uma suposição errônea. Se 3 viajantes diferentes chegarem à penumbra, cada um vendo uma faceta diferente, eles ainda serão capazes de ver e entrar em contato. Apesar das perspectivas variadas, há realmente uma penumbra. Por esta razão, é possível que as terras sombrias e os terrenos baldios sejam simplesmente um aspecto da penumbra. Embora a direcionalidade ao discutir umbra seja um exercício de futilidade, se dermos um passo e olharmos para o universo de uma perspectiva quadridimensional, isso pode se aplicar. Dito isto, se alguém fosse subir da penumbra, alcançaria os alcances astrais, também chamados de plano astral, umbra astral, alta umbra ou umbra superior. Os alcances astrais são os reinos do pensamento, da ideia, do conceito. Esta é a umbra mais frequentemente percorrida por magos. A alta umbra ou umbra astral é um lugar que pode ser amplamente considerado como um reflexo da consciência de toda a humanidade. Ela pode ser dividida em Vulgata, uma região onde várias ideias comuns, por exemplo, invenção, amor ou combate corpo a corpo, formam pequenos reinos microscópicos que interagem frequentemente uns com os outros, conforme as ideias e crenças humanas mudam. Os espirais, uma região onde grandes ideias abstratas como guerra ou amor formam reinos consideráveis. As cortes, onde grandes sociedades como o Monte Olimpo do mito e a corte do panteão hindu, incluindo deuses, podem ser encontradas. As epifânias, um reino de abstração final, inatingível pela maioria dos mortais. De acordo com o fantasma, embora certas vidas após a morte, como reinos que aparentemente são céu e inferno cristãos, pareçam se desenrolar aqui, elas não são povoadas pelas almas dos mortos, mas por seres que existem como uma parte fundamental do mundo. Ao contrário da umbra alta, a umbra média não é organizada hierarquicamente, em vez disso é dividida por uma série de reinos distintos de realidade física, divididas por abismos de relativa vacuidade e bolsões de atividade espiritual. As estradas entre os reinos variam consideravelmente. Os reinos da umbra média geralmente têm sua própria película e muitos são aparentemente infinitos em seu escopo particular, enquanto muitos reinos na umbra média se assemelham aos reinos abstratos da umbra alta. A distinção importante é que os reinos na umbra média existem independentemente da consciência da humanidade, enquanto na umbra alta não. A umbra média também é notável pela influência da tríade, a presença de hierarquias inteiras de espíritos associados a eles. Embora muitos reinos não sejam controlados por um dos tríades, a maioria dos reinos também foi tocada por um deles ou mais deles.